Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aí na tela você tem as regras gerais desse período de aula remota, tá? Então você pode pausar o vídeo ou então você pode consultar lá no Classroom. Bem, então aqui a gente dá início a mais uma aula, tá? De cálculo 1 e nesta aula a gente vai ver um pouco sobre funções inversas e, em particular, funções logarítmicas, tá? E, bem, vamos dar início, ok? Então, quando eu falei para vocês de função, né? Eu pedi para vocês imaginarem como se fosse uma máquina, né? Então, você coloca o x lá, né? Você coloca sua variável independente, você fornece para essa máquina vai trabalhar e lhe fornece uma saída, né? Que é o que a gente chama de imagem. A imagem do que você colocou, no caso a imagem de x. Bem, e aí a pergunta, né? Quando a gente fala de função inversa, a ideia geral qual é, né? É o seguinte, digamos que você não saiba qual foi o valor que foi fornecido, né? Quem foi o x que foi fornecido. Você só conhece a imagem, você só está vendo, né, o que sai dessa máquina. Então, será se sabendo somente a imagem, né, somente o resultado final, você consegue determinar quem foi o x, né, o x que foi fornecido no início, né? Então, é mais ou menos como você estudasse o processo inverso, né? Daí vem um pouco do nome, tá? Você vai estudar o inverso do processo. Dado x, você opera a função e você tem a imagem. Isso é o processo normal. O processo inverso é justamente o contrário, tá? Então, bem, vamos analisar aqui essa situação. Então, aqui na tabela, tá? Você tem aqui essa tabela 1, que é essa daqui, certo? Bem, então a tabela 1, ela fornece os dados de uma experiência na qual uma cultura começou com 100 bactérias em um meio limitado em nutrientes, tá? Então, você começa a observar o seguinte, aqui a tabela vai colocar aqui, né? A primeira coluna é o tempo, que está contado em horas, certo? E aqui, né, é dado, né, a população nesse instante, tá? Então você vê aqui, ó, no instante zero, né, quando começou tudo, então ele tinha 100, a população era de 100 bactérias. Então, no começo, 100 bactérias, é o que foi dito, certo? Bem, o tamanho da população foi registrado em intervalos de 1 hora. Então, observe aqui, ó, de 1 em 1 hora, tá? Ok? O número n, né? Esse n grande de bactérias é uma função do tempo, certo? Então, o número de bactérias que se tem nessa população aí, certo? Que foi observada, claro, depende do tempo. Cada observação que você faz pode ter aumentado ou diminuído a população dessa bactéria, tá? Também. Suponha, todavia, que o biólogo, tá, mude seu ponto de vista e passe a interpretar pelo tempo, tá? Então, antes, o que é que ele via? Ele via que o número de bactérias, né, como função do tempo, tá? Então, aqui você tem o tempo e aqui ele lhe diz a quantidade o número de bactérias em cada tempo, né? E aí ele pode mudar o ponto de vista, tá? Então ele muda o ponto de vista. Como assim, né? Bem, ele pode interpretar agora, tá? Ele pode estar interessado em ele passa a se interessar pelo tempo necessário para a população alcançar tal nível. Então agora, digamos, eu quero saber quanto tempo vai demorar para essa população chegar no número de 100 bactérias, tá? Então, ele vai lhe dar a quantidade e ele quer como resultado, né,
o tempo. Então, aqui ele mudou, né, o seu ponto de vista do problema, tá? Em outras palavras, né, ela está pensando em t como função de n. Então, agora ele quer dar o n e obter o tempo, né, no qual ele vai ter aquele número. Então, ele está vendo o tempo em função do número de bactérias, tá? Então, que fique claro. Antes ele dava o quê? O tempo, e aí você iria observar a quantidade de bactérias. Agora dá a quantidade de bactérias, ele diz o tempo. Bem, essa função, né, chamada de função inversa de f, ela vai ser denotada dessa forma, tá? Ok? Então, a função inversa de f, a gente bota f. Então, aqui a gente tem a função, a inversa é f a menos 1, tá? Então, observe, a gente tem isso daqui. É um símbolo, ok? E a gente diz inversa de f, tá? A gente chama de inversa de f. Inversa de f. Ok? Então, se você tinha, né? Se antes, como tem aqui, né? Se você tinha que n era uma função de t, né? Agora, nesse momento aqui, né? Que ele mudou o ponto de vista, ele vai estar olhando t como a função inversa de n, tá bom? Então, logo, t, né? T, que é f a menos 1 de n, é o tempo necessário para o nível da população atingir n, né? Aquele determinado número n que foi fornecido. Bem, os valores de f a menos 1 podem ser encontrados aí na tabela 1, como já foi dito, né? E aí, na tabela 2, que é essa tabela aqui, tá? A gente tem a inversa, tá? Que a gente tem a inversa. Então, o que é fornecido aqui, ó? É fornecido n. E aqui, tá? É obtido t, né? Que é o tempo necessário. Então, aqui, nesse caso, é bem simples, porque você tem o que, ó? Na tabela 1, no tempo 0 você tinha 100, no tempo 1 você tinha 168, no tempo 2, 259, no tempo 3, 358, certo? Você tinha esse sentido. Aqui, na inversa, é justamente como se você estivesse olhando agora do ponto de vista contrário mesmo, como se você tivesse invertido as colunas, né? 100, para eu ter 100 bactérias, eu preciso de tempo 0, né? Para ter 168, eu preciso de 1 hora, tá? Para ter 259, eu preciso de 2 horas. Para ter 358, eu preciso de 3 horas, tá? E assim sucessivamente, ok? Então, mudou o ponto de vista, tá? De quem que você fornece e o que você quer, né? Primeiro, fornecia o tempo e queria o número de bactérias. No outro caso, eu fornecia o número de bactérias e queria o tempo necessário, tá? Então, dependendo da situação, eu posso estar interessado eu posso ter um ponto de vista diferente sobre o problema, tá? Bem, só que nessa situação foi possível, tá? Mas nem toda situação é possível. Então, nem toda função ela possui uma inversa, tá? Então, nem sempre, né, voltando lá para a situação da máquina, nem sempre eu olhando só para o que sai lá da máquina, eu consigo determinar quem que está sendo colocado, tá? Isso nem sempre é possível. Vai depender muito da função, tá? Então, vamos comparar as funções f e g, tá? Cujo domínio é dado aqui nessas flechas, ok? Então, bem, então, nessas flechas aqui, o que é que você tem? Aqui você tem a função f, tá? E aqui você tem a função g. Muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, 4 elevado no 10, né? 3 elevado no 7, 2 elevado no 4 e 1 elevado no 2, tá? Então, bem, eu conheço o f, tá? Então, se eu quiser olhar a inversa, muito bem. Quem seria a função inversa, né? Do 10 seria elevado no 4, o 7 elevado no 3, ou perdão, o 7 elevado no 3, o 4 no 2 e o 2 aqui elevado no 1, certo? Então, isso daqui.
E aí, se eu quero colocar num diagrama, né, seria B aqui, A, porque a inversa, ela funciona no contrário, né? Seria 10, 7, 4, 2. Aí aqui seria 4, 3, 2, 1. E aí eu consigo, né, dizer quem é a inversa, tá? No caso, simples, né? É só inverter as flechas, praticamente, tá? Então, bem, só que aí, o que acontece quando você vai olhar para a função g, né? Será que eu poderia fazer isso? Bem, é só, o professor falou, é só inverter as flechas, tá? Só que tem um problema, tá? Bem, digamos que você não olhou aqui, você não está enxergando essa parte, você está olhando só para a saída da máquina aqui, né? Só para o que ela lhe fornece. E você observa o seguinte, bem aqui no 4 aparece algo, tá, importante, que é o seguinte, o 4 ele recebe duas flechas, tá bom? Só que na hora que você fosse determinar quem fosse a inversa, né, de 4 para determinar uma função, você teria duas opções, 3 ou 2, né? Porque aqui a flecha que chega no 4 parte do 3 e do 2. Só que isso é um problema para uma função. Porque se você vai fazer isso, né? Vou botar aqui B, A, vai botar aqui 10, 4, 2, 4, 3, 2, 1, né? O 10, ok, iria aqui. O 2 iria no 1. E o 4 iria em quem, né? 4 iria em quem? Aí você poderia, vai no 2, vai no 1, no 3 e no 2. Só que isso não define uma função, tá? Para definir uma função, cada ponto tem que ter só uma imagem. Não poderia o 4 ter duas imagens. Então, isso daqui é o problema, tá? Ele ter duas imagens, ok? Isso aconteceu porque na G ele recebia duas flechas, tá bom? Então, nesse caso, não existe uma função inversa para G. Tá? Então, resumindo, né? Qual foi o problema aqui? Foi porque eu tinha dois pontos, no caso o 2 e o 3, que tinham a mesma imagem. Ou seja, o G de 2 e o G de 3 eram iguais, no caso iguais a 4. Tá? E observe que isso não acontecia com a F, né? Se eu pego qualquer dois elementos aqui do conjunto A na F, né? Qualquer elemento que eu pegue aqui, sempre eles têm uma imagem diferente, tá? Ou seja, aqui nenhum elemento recebeu duas flechas. Então, isso é um problema que faz com que eu não tenha inversa, tá? Bem, e aí, justamente essa propriedade de não receber flechas, né? É o que a gente escreve dessa forma aqui. É o que aconteceu para F, tá? Aconteceu para F. A gente diz o seguinte, que sempre que eu pegar dois valores diferentes, as imagens serão diferentes, tá? Então, ó, pego dois valores aqui diferentes, as imagens são diferentes, tá? Isso sempre acontece, ó. Sempre que eu pego dois diferentes aqui, as imagens são diferentes, tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que essa função ela é injetora, tá? Funções que têm essa propriedade de eu pegar x diferentes e levar imagens diferentes, então eu digo que elas são injetoras. Bem, e aí isso não acontece, né? Aqui ó, eu pego dois valores diferentes e a imagem é igual, tá? Então essa g não é injetora. A f é injetora, tá bom? Bem, e aí, aqui só para ficar claro, né? Então, uma função a gente vai chamar ela de injetora quando ela tiver justamente essa propriedade, tá? Se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes, tá bom? Então, essa função ela não vai atingir o valor duas vezes, o mesmo valor, tá bom? Ou seja, se eu pego valores diferentes, a imagem nunca é a mesma, ou seja, a imagem sempre vai ser diferente, tá bom? Então, se eu tenho x's, né? Não sei nem como diz no plural. Se eu tenho x diferentes, tenho x1 e x2 que são diferentes, então a imagem deles
terão que ser diferentes quando eu estou falando de uma função injetora, tá? Se isso acontece, então ela é uma função injetora. Bem, e aí, um modo, né, de você olhar é por flechas. Então, quando que ela é injetora por flechas, né? Quando nenhuma imagem, né, nenhum valor recebe duas flechas, né? Aqui ele recebe 4, então aqui, ó, nenhum valor recebeu duas flechas. Esse é um modo de você ver quando você está trabalhando com flechas. Bem, isso com flechas a gente praticamente não vai trabalhar no curso, tá? A gente vai trabalhar mais com gráficos. Então aqui tem um teste interessante que é o teste horizontal, tá? Um teste horizontal. Então, bem, uma função ela é injetora se nenhuma reta horizontal, tá? Ela é injetora se nenhuma reta horizontal intercepta em mais de um ponto, tá? Nenhuma reta horizontal, tá? Passa em mais de um ponto. Então, por exemplo, tá? Você tem aqui esse gráfico, aqui o eixo X, tá? Então, o que é que você faz? Passa retas horizontais, tá? Ó, passo reta horizontal, vou passar uma. Então, para essa reta aqui, só tem um ponto. Ok, né? Para essa reta aqui, ó, que foi passada em rosa, já tem 2 pontos, tá? Ela tem 2 pontos. Ou seja, se eu conseguir pelo menos uma reta com que isso aconteça, ela já não é injetora, tá? Não pode acontecer para nenhuma reta, tá? Se acontecer para uma, ela já deixa de ser injetora, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esses 2 pontos que interceptam o gráfico, tá? Esses 2 pontos dessa reta horizontal que passa pelo gráfico. Então, ela não é injetora, tá bom? Então, se eu pegar esse x1 e esse x2, eles são diferentes, mas ele tem a mesma imagem, que vai ser esse valorzinho correspondente aqui, tá? Então, por exemplo, vamos a um exemplo aqui. A função x ao quadrado, né? Função x ao quadrado, ela é injetora, né? Função x ao quadrado, ela é injetora. Bem, como é o gráfico da função x ao quadrado? Vamos relembrar lá. É uma parábola, né? É algo desse tipo. Vou passar aqui uma reta horizontal. Passei, tá? Então, o que é que aconteceu? Já interceptou em 2 pontos. A primeira que eu passei já interceptou, né? 2 pontos. É injetora? Não, né? Então, pelo teste da reta horizontal, quando eu passo essa reta aí, tá? Já interceptou em 2 pontos. Então, só recordando, né? A gente via que quando a gente passava uma reta vertical, era um teste para a gente ver se ela era função ou não, né? Se aquele traço lá, aquele risco representava uma função ou não. E quando a gente passa horizontais, para a gente ver se é injetora ou não, tá bom? Por exemplo, a função x, a função, então deixa eu escrever aqui, não é injetora, né? E a função x ao cubo, né? Vamos lembrar aqui, a função x ao cubo, como é o gráfico dela, né? O gráfico da função x ao cubo é algo assim, ó. Tá? Ok? Então, vou passar aqui retas horizontais. Então, um ponto aqui. Um ponto, um ponto, um ponto. Passar aqui embaixo. Um ponto. Um ponto. Então, você pode notar que, independente de qual reta horizontal que você passe, só vai interceptar o gráfico em um ponto. Independente da reta que você passe, só vai interceptar em um ponto, tá? Então, essa daqui, então a função x ao cubo, ela é injetora, tá? Injetora, às vezes a gente diz injetiva, tá? Injetora, injetiva é a mesma coisa. Então, a x ao quadrado não é injetora. A função x ao cubo, ela é injetora. Aí você diz assim, professor, a gente está vendo era função inversa, você já está falando de função injetora, né? Então, é porque tem uma relação muito próxima, tá? Olha, então eu já fiz antecipar aqui. Então, nesse exemplo, estava falando aqui da função x ao cubo, a gente já viu, ok, ela é uma função injetora, tá bom? Esse é o modo aqui do gráfico, né? E o outro modo, né, é o modo mesmo algébrico pela definição, que lhe diz o seguinte,
né? Se eu pegar x1 diferente de x2, então, será que é verdade, né? Sim, é verdade que se eu elevar ao cubo, esses números vão continuar diferentes, tá? Ok? Então, ela é injetora. Se eu pegar números diferentes e elevar ao cubo, eles continuam diferentes. Diferentemente, né? Se eu tivesse a função x ao quadrado. Por exemplo, se eu tivesse na função x ao quadrado, né? Se eu tivesse f de x, deixa eu apagar aqui. Se eu tivesse f de x igual a x ao quadrado, já vi pelo gráfico que ela não é injetora, né? Mas se eu fosse olhar a definição, se eu pegar x1 diferente de x2, isso daqui é verdade, né? Não, não é verdade. Por exemplo, se eu pegar x1 para ser 1 e se eu pegar x2 para ser menos 1, o que é que acontece? x1 é diferente de x2. Mas se eu pegar x1 ao quadrado, isso daqui vai ser o quê? 1 ao quadrado, que dá 1. Por outro lado, x2 ao quadrado é o menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, x1 é diferente de x2, mas quando eu pego o quadrado deles, dá igual. Ok? Outro modo de você ver que a f não é injetora, tá? Não é injetora. Então, tem um modo pela definição e tem o modo pelo teste da reta horizontal, né? Como a gente já tinha visto aqui, tá? Então, a x ao quadrado não é injetora, x ao cubo é injetora, tá bom? Bem, e aqui, então já me antecipei de novo, né? A gente já tinha visto, a gente já viu aqui, se eu pegar x ao quadrado, pego x igual a 1 e o outro igual a menos 1, são diferentes e a imagem é igual, tá? E aí, pelo teste das retas, né? Então aqui, ó, passo retas e encontro, né? Basta uma reta. Se eu passar uma reta e encostar em 2, 3, mais de um ponto, então já não é injetivo, tá? Bem, e aí qual é a relação entre a função injetora e inversa, né? Porque a gente começou a aula falando de inversa, e agora começou a falar foi de injetora. Bem, tem uma relação muito próxima, tá? Bem importante, na verdade. É o seguinte, que a função, se uma função ela é injetora, tá? Então, sua inversa, tá? Ela está bem definida, tá? Então, ela tem inversa, tá? Se ela é injetora, ela tem a inversa, ok? A única observação que eu faço é o seguinte, tá? É que ela vai na imagem, tá? Só esse detalhe, tá bom? Por exemplo, se uma função ela é injetora, ela tem o domínio A e a imagem B, né? E a imagem B, ok? Então, eu vou olhar do domínio para a imagem, tá? Então, se uma função ela é injetora do domínio, que eu vou chamar de A, e a imagem, que é o B, tá? Então, sua inversa, né? Então, tem a inversa, tá? O domínio dela vai ser trocado. O domínio agora da inversa é B, certo? E a imagem agora é A, tá? E aí, a gente define dessa forma, tá? Que é justamente o contrário, né? Então, é justamente o contrário. F, né? Se você olhar, tá aqui, ó. Eu tenho A, que era o domínio da F, B era a imagem da F, né? Então, o que é que F faz? Ele pega X e leva em Y, né? O que é que a inversa, que é F a menos 1, vai fazer? Bem, agora ele sai de valores de A e chega em valores de... pega valores de B e leva em valores de A, né? Por isso que o domínio dele agora é B e a imagem é A. Ele vai pegar o Y e vai levar no X, tá? Então, ó, se eu tinha que F pegava X e levava em Y, né? Então, agora, a F, a menos 1, vai pegar Y e vai levar em X, certo? Então, é isso que a gente
que a gente faz, tá? Que a gente tá, é como se você tivesse uma máquina, né? Você ligasse, invertesse o funcionamento dela, tá? Ok? Bem, certo. E aí, só destacando, né? Então, o domínio, né? O domínio da função inversa é a imagem da sua função. E a imagem da sua inversa é o domínio da sua função. Inverte. Claro, né? Como eu falei, né? A saía daqui, chegava aqui. Então, o domínio era A, imagem era B. Agora, a inversa é o contrário. Ela sai daqui e chega aqui. Então, ela sai de B, então, seu domínio é B, chega em A, sua imagem é o A. Tá bom? Então, por exemplo, né, a função inversa, né, da x ao cubo, né, da função cúbica, ela é x é a raiz cúbica, certo? Por quê? Bem, eu estou pegando f de x como sendo a minha função x ao cubo, tá? Muito bem. Então, quem é a inversa? Né? Quem é a função inversa? Certo? Então, a minha função inversa, então eu vou pegar isso daqui, é y de x ao cubo. Vou chamar de y aqui por um instante, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente... não vou dizer como que a gente obtém. Vou só testar, porque daqui a pouco eu digo como que a gente obtém. Bem, ó... para mim, para eu poder verificar que de fato a inversa é a raiz cúbica, tá? Então, o que é que eu tenho que verificar? Tenho que verificar isso daqui, ó, certo? Tenho que verificar isso. Então, eu vou pegar f a menos 1 de y, né? No caso, é justamente isso daqui, ó. Quem é y? Né? É x ao cubo, certo? Bem, então vai ficar x ao cubo. Quem que eu estou dizendo que é a função cúbica, né? Ela pega o que foi fornecido aqui e tira a raiz cúbica dela, né? Eleva a 1/3, certo? Bem, então a gente já viu até nas propriedades, né? Quando eu tenho assim, x elevado a A elevado a B, isso daqui é x elevado a A vezes B, tá? Bem, então aqui eu tenho uma potência da potência, vou multiplicar, vai ficar x 3 vezes 1/3. Então, isso daqui vai ficar simplesmente o expoente 1, né? Então, vai ficar x, ok? Então, de fato, a minha função inversa é a raiz cúbica, tá? Por quê? Porque eu consegui verificar isso daqui, ó, certo? Só que aqui já foi dito quem era a função inversa, né? A gente vai ver daqui a pouco como que a gente encontra. O procedimento é simples para dizer como que a gente encontra, que a gente só fez testar, né? Então, foi o que você fez. Quando você aplicou, você voltou para x, tá? O interessante que você tem que notar é isso, né? Que quando você pega a sua definição, né? Você pega aqui a inversa e aplica no y, né? Ou na f de x, você volta para o x, tá? Você volta para o x. Bem, e aqui uma nota, né, que vale a atenção, ok? Que é esse menos 1 que aparece aqui, ó, tá? Então, quando a gente estava falando de potência, né, sempre eu falei assim, x, se ele tem aqui menos, né, menos n, então esse menos aqui quer dizer que é porque está embaixo, né? Ok? Aqui, esse menos 1 da função, f a menos 1, esse menos 1 aqui não é uma expoente, né? Que está dizendo que a f está elevada a menos 1, tá? Então, isso daqui não quer dizer, tá? Isso daqui não é isso daqui, né? Não é, tá? Esse menos 1 aí é a notação da função inversa, é um sentido totalmente diferente, ok? Então, só atenção para não confundir. Então, isso daqui não é isso daqui, tá? Então, f a menos 1 ali é no sentido mesmo de inversa. Troca o domínio, muda a lei da função, tá? Ok? Bem, e aqui
vamos olhar aqui um exemplo, tá? Então, se f, exemplo 3, se f de 1 é igual a 5, né? F de 1 é igual a 5, f de 3 é 7, f de 8 é menos 10, só para você encontrar quem é a f a menos 1 de 7, f a menos 1 de 5 e f a menos 1 de 10, tá? Então, bem, ó, f a menos 1 de 7 é justamente 3, né? Por quê? Porque você tinha, ó, que f de 3 não é 7, né? E aí o que é que se tem? Se f de y, se f de x é y, então f a menos 1 de y é x, né? Vou até copiar. Então, se f de x é igual a y, então você tem que f a menos 1 de y é x, tá? Então, como f de x, f de 3 é 7, então você tem que f a menos 1 de 7 é 3. Então, tá aqui, certo? F de 1 não é 5, então f a menos 1 de 5 é 1, tá aqui, certo? F de 8 não é menos 10, então f a menos 1 de menos 10 é 8, tá aqui, certo? Bem, e aí, se você representa isso daqui com diagramas, né? Você tinha o conjunto A, que é o das imagens, aí você tinha 1, 3 e 8, que é o dos valores que foram fornecidos aqui, ó, 1, 3 e 8, né? E aqui as imagens, né? Que era 5, 7 e menos 10. Então, 5, 7, menos 10, tá? Bem, e aí, né? Você tinha a imagem de 1 vai no 5, 3 no 7 e 8 no menos 10. Se você vai olhar a inversa, né? Era só você trocar tudo isso daí, tá? Então, você vai pegar no sentido contrário, né? 5 vai no 1, 7 no 3 e menos 10 no 8, tá bom? Então, era basicamente isso daqui, certo? E aí, a gente tem aqui umas propriedades que a gente chama de equação de cancelamento, tá? Que é o que? Bem, a f e a sua inversa, elas têm uma relação muito próxima, tá? E o que acontece? Meio que uma faz uma coisa e a outra desfaz, certo? Então, uma função faz algo e a outra desfaz. Então, um exemplo, né? Uma função dobra e a outra divide pela metade, tá? Então, ou seja, uma dobra e a outra divide, né? Ou uma divide por 2 e a outra dobra. No final das contas, quando você passa pelas duas, você continuou com o que você já tinha no início, tá? Ou seja, a gente diz que as duas funções dão a identidade, tá? Então, é porque f a menos 1. Vou fazer assim, na verdade. Eu tinha f de x, tá? Eu tinha x, né? Aí eu apliquei na f. Quando eu aplicar na f a menos 1, ela vai desfazer o que a f tinha feito. Então, eu vou ficar só com x. Ou seja, tá com o que eu tinha lá no início, tá? E a mesma coisa, se eu fizer a ordem ao contrário, tá? Eu tinha x, né? Aí eu vou aplicar na f a menos 1, né? E aí, se eu aplico a f, a função f vai desfazer o que a inversa tinha feito. Então, vou continuar com x de novo, tá bom? Então, o único detalhe que eu chamo a atenção aqui, ó, é porque em cada caso, né? Aqui o x tem que estar em A e aqui o x tem que estar em B. Por quê? Bem, porque o A é o domínio da f e o B é o domínio da inversa, tá? Só para poder fazer sentido aplicar aqui o x na f e no segundo caso o x na inversa, tá? Mas isso não precisa se preocupar muito, isso fica mais claro função a função, tá bom? Bem, e aí, daqui é o que eu já tinha falado. Se a gente aplicar as duas, a gente volta para o x que a gente tinha no começo, tá?
E aí, a mesma coisa acontece quando é f e f é menos 1, f é menos 1 e f. Aqui para ilustrar, ó, por exemplo, você tinha x, aí você aplicou na f. Aí o que ele deu de saída? F de x. Se você aplica na função f a menos 1, ela vai desfazer o que a f já tinha feito, você volta para o x. Ou seja, você começou com x e terminou com x. Tá? Se passa pelas duas, uma desfaz o que a outra fez. Tá bom? É como se uma fizesse o laço e a outra desfizesse o laço. Né? Aí, no final, você fica com o que você estava no início. Tá? Bem, a ideia é essa. Okay? Então, ó, e aqui você tem, né? De novo, a f como sendo x ao cubo, f a menos 1 como sendo x elevado a 1/3, tá? Ou a raiz cúbica, né? Ok? A gente, só lembrando também, a gente viu isso, né? Ok? Então, no caso, o n é 3, né? É a raiz cúbica. Bem, e a gente vê, né? Se a gente pegar aqui f a menos 1 de f de x, nesse caso, né? A gente tem f a menos 1. Quem é f de x? É x ao cubo, né? O que a função inversa faz? Bem, o número que foi fornecido para ela coloca na raiz cúbica, né? Ou ela eleva a 1/3. Então, quem foi fornecido foi x ao cubo. Então, x ao cubo, ele vai ser elevado a 1/3. Aquela mesma coisa que a gente já viu, vai dar somente x. Se eu fizer o contrário, também funciona, tá? Ó, se eu pegar f de f a menos 1 de x, né? Então, vai ser f de... quem é a inversa de x lá, né? A f aplicada em x é x a 1/3. O que a função f faz? Bem, o número que foi fornecido a ela eleva a 3, né? Então, quem foi fornecido aqui? Foi o x elevado a 1/3. O que ela vai fazer? Elevar a 3. Mesma coisa, vai dar x de novo, tá? Então, as funções funcionam dessa forma. Bem, e aí, como eu tinha dito um pouco antes, né? Como que a gente faz para achar, né? Como a gente faz para achar? Como acha a função? Como acha a função inversa, né? Bem, então é só seguir esses 3 passos, tá? Primeiro, você escreve y igual à sua função, né? Y igual a f de x, a expressãozinha que você quer. Depois, isso é muito importante, tá? É você isolar o x. Praticamente você isola o x e no último caso, tá? E aí o x vai ficar isolado e aí tudo vai ficar escrito em termos de y, né? E aí, depois você troca x por y, tá? Você troca x por y e aí aparece a sua função. Vamos ver aqui no exemplo, tá? Bem, eu tenho essa função aqui, tá? A função f de x é x ao cubo mais 2. Então, primeiro passo, o que eu vou fazer? Y igual a f de x, que no caso é x3 mais 2. Pronto, primeiro passo, muito simples, né? Segundo passo, tá? Aqui sim você tem que ser um pouco astuto e só praticamente observar quem que eu quero, né? Eu quero isolar o x, ou seja, eu quero o x sozinho aí, tá? Eu quero o x sozinho. Então, primeira coisa que eu vou fazer, né? Esse 2 aqui vou passar para o outro lado, tá? Esse 2 aqui vou passar para o outro lado. Vai inverter o sinal. Então, vai ficar y menos 2 igual a x3, tá? Vou inverter a igualdade, porque eu gosto de trabalhar com x desse lado. Mesma coisa, né? Bem, aqui eu tenho um x ao cubo. Então, como que eu faço para eliminar o x ao cubo, né? Eu tiro a raiz cúbica, né? Então, x vai ficar igual a raiz cúbica. Ou a mesma coisa, né? Y menos 2 elevado a 1/3, tá? É aquela mesma história, né? Você tem x ao quadrado
igual a 4. Aí você vai tira a raiz, né? Só que no caso do quadrado, você tira mais ou menos, tá? Aqui, nesse caso, como a raiz cúbica, não precisa mais ou menos, tá? Esse mais ou menos, só por curiosidade, é justamente porque ela não é injetora, tá? Por isso você bota o mais ou menos. A função quadrática, né? Ela não é injetora, por isso que você tem que colocar aquele mais ou menos ali, tá? A função cúbica, não, né? A gente já viu que ela é injetora, não precisa, mais ou menos. Tira sua raiz e pronto. Tá? Então, isolei, sim, né? Isolei, então pronto. E aí, terceiro passo, vou só trocar x por y, tá? E aí, aqui vai ficar y igual a x menos 2. Vou deixar como expoente, tá? Elevado a um terço. Ou então, se você quer, então f a menos 1 de x, né? É x menos 2. Tá certo? Então, observe como é simples. Deixa eu ver se aqui é outro exemplo, não? Okay. Deixa eu ver aqui uma outra função. Se fosse uma função g de x igual. Então, primeiro passo. Vou tirar isso daqui. Deixar só assim. Então, a g aí, se você observar, é uma função, tá? Vou botar aqui. É uma função linear, tá? Função afim, linear. O gráfico é uma reta, né? Foi o primeiro tipo de função que a gente viu. Então, vou botar aqui y, né? No lugar da função y, 3x mais 2. Só isso. Segundo passo, tentar isolar o x, né? Então, eu quero o x aqui isolado, tá? Como é que eu faço? Bem, esse 2 aqui, né? Vou passar para o outro lado, y menos 2. Vou inverter, porque eu quero deixar o x desse lado aqui, tá? E agora tem esse 3 aí multiplicando o x, então passo dividindo, né? Então vai ficar y menos 2 dividido por 3, né? Pronto, terceiro passo, troco x por y, né? Y, x menos 2 dividido por 3, tá? E aí, se eu quiser escrever como uma expressão inversa, né? Certo? Então, a função inversa de E, no caso não é f, né? Estou trabalhando com a g, então é a inversa da g. Então, a função inversa da g é x menos 2 sobre 3, tá? Bem, o gráfico da inversa, né? O gráfico da função inversa, ela tem uma propriedade, tá? De reflexão, ok? Porque o que é que você faz, né? Porque você está trocando x por y, né? Quando você troca ali, quando você vai trocar ali x por y, né? De certo modo, você está trocando, né, o ponto que era AB pelo ponto, o ponto AB pelo ponto BA, né? Certo? Porque quando você olhava para F, né? F de A era B, né? Aí, então, se F de A é B, então F a menos 1 de B é A. Então, o ponto AB está no gráfico da F somente quando o ponto BA está no gráfico da inversa da F. Tá? Então, por isso que você está trocando o AB pelo ponto BA. Então, o que acontece, né? Resumindo, o que acontece? Você está refletindo o gráfico em torno dessa reta. Essa reta aqui, ó. Tá? Então, quando você tem o ponto AB e você troca pelo ponto BA,
o que você está fazendo é justamente só refletindo esse ponto em relação a essa reta aí, tá? Você está refletindo esse ponto em relação a essa reta. Então, se você reflete todos os pontos, né, você está refletindo todo o gráfico. Então, se o gráfico é isso, quando você reflete em relação a essa reta aí, que é a reta verde, você vai ter isso, como da inversa. Então, se essa é da F, essa é da inversa, tá? Então, por exemplo, tentar fazer aqui um exemplo. Uma função f, tá? Digamos que a minha função f fosse algo assim, né? Aí eu tenho aqui em verde, né? Como que fica o reflexo, né? Como que vai ficar o reflexo? Eu não sou muito bom em desenhar, assim, né? Mas vai ficar algo assim, certo? Sou muito bem, não vou muito bem nos desenhos, mas deixa eu ver aqui. Não, acho que fiz o desenho errado. Peraí. Vamos com calma. Seria algo assim, né? Agora melhorou, certo? Então, imagine que você dobrasse o papel, né? Justamente bem nessa linha verde. Seria o gráfico. Deixa eu ver se a gente faz outro aqui. Se o gráfico... né? Deixa eu escrever aqui, né? Daqui seria F, aqui seria F menos 1. Fazer logo aqui a reta, né? Pela qual eu vou refletir. O gráfico aqui, se o gráfico fosse... eu poderia ter, né? Como gráfico, assim, e quando ele reflete, não é obrigado ele estar todinho de um lado não, tá? Então, por exemplo, meu gráfico poderia ser algo assim, ó. Tá? E agora, como que eu vou refletir, né? Bem, ele vai refletir, então, essa parte aqui, ó, que tá por cima, ela vai vir por baixo agora, ó. Certo? E essa parte aqui, ó, estava abaixo da reta, agora vai estar acima, certo? Então, se aqui vai ser f a menos 1, quando essa daqui é a f. Então, essa ideia de estar refletindo em relação a essa reta aí, tá? A reta x igual a y, ok? Então, né, resumindo tudo isso daqui, o gráfico de f a menos 1 é obtido refletindo o gráfico de f em relação a reta x igual a y. Reta x igual a y é essa reta em verde aí, tá? Em alguns casos, que eu apaguei, né? Essa reta em verde, tá bom? Então, o que acontece? Você vai tentando acompanhar aí a simetria, tá? Bem, então, o que é que está pedindo aqui essa quinta questão? Esboce o gráfico da função raiz de menos 1 menos x, né? E de sua função inversa usando o mesmo sistema de coordenadas, tá? Bem, o resultado final está aqui, já deixei porque já sabia que não ia desenhar muito bem, tá? Mas bem, como que a gente faz para obter aqui o gráfico da f, né? Bem, então o gráfico da f, basicamente o que, que a gente está olhando, né? Eu vou olhar aqui primeiro para a função raiz de x, tá? Porque raiz de x a gente já viu o gráfico, né? Raiz de x a gente já viu o gráfico. Então, o gráfico da raiz de x, a gente viu que é algo assim, certo? É algo assim. Ela vai crescendo devagarzinho, ok? Essa é a raiz de x.
Bem, só que aí, dentro da minha raiz, o x ele está acompanhado de um sinal de menos. Então, eu vou olhar agora o gráfico da raiz de menos x, tá? Então, quando o meu x passa a estar acompanhado com menos, tá? O que que isso significa, né? Que a minha função, o meu gráfico, ele foi invertido em relação ao eixo y, tá? Então, essa minha função, ela vai ser invertida em relação ao eixo y, que é esse eixo aqui, tá? Então, o gráfico da minha função agora vai ser esse, tá? Vai só espelhar em relação ao eixo y. Bem, o que mais que eu tenho? Bem, agora, onde tinha o menos x, que no caso é a variável, ele está acompanhando o menos 1, tá? Esse menos 1 não foi somado à função, né? Não tinha isso daqui, somei menos 1. Não, né? Não está acompanhando. Ele está acompanhando a variável mesmo, que no caso é menos x. Então, quando eu coloco um menos 1 acompanhando, né? Esse meu gráfico, ele é transladado para a esquerda, tá? Isso daqui significa que o gráfico vai para a esquerda, né? Esse gráfico vai para a esquerda. Se fosse mais um, né? Se fosse um positivo, ele ia para a direita. Como um é negativo, tá? Ele vem para a esquerda, tá bom? Então, como que vai ficar, né? Vai ficar assim, tá? Claro, você vai perdoando, né? Eu também não vou desenhar tão bem assim, mas passava aqui no zero, né? Se vai para a esquerda, agora vai passar aqui no menos 1, né? Ok? Então, esse daí é o gráfico justamente agora da nossa função f, né? Nossa f é essa. E o gráfico é isso, tá? Então, aí foi como se foi obtido, tá? Aqueles mesmos passos que a gente já vem fazendo algumas vezes, tá? Bem, e aí, agora, né? Como que eu faço o gráfico da inversa, né? Bem, ok. A gente faz aqui a reta, né? Essa reta aqui, x igual a y, só para ajudar, né? A gente faz aqui para ajudar. E aí a gente olha a inversa, né? Quando a gente olha a inversa, esse ponto aqui, ó, né? Ele era justamente o ponto, né? Era o ponto menos 1, 0, né? A inversa, obrigatoriamente, tem que passar no ponto o quê? 0, 1, que é isso, né? 0 menos 1, quer dizer. Né? Então, quando você reflete em relação a essa reta, ele vai passar aqui, né? Então, e aí, só... Ok? Então, esse daqui é da f a menos 1, enquanto esse daqui era o gráfico da f, tá? Então, lembrando, né, que aí você, no meio do caminho, você faz esse gráfico, né? A reta aqui para lhe ajudar a tracejar, né? Se fosse um papel, né, você imaginava que você dobraria justamente onde está essa reta. E aí, se você tivesse um carbono e riscasse, né, ficava exatamente. Só para passar a ideia. Ok? Bem, e aí, né, uma função inversa muito importante, tá? É a função logarítmica, tá? Bem, e a função logarítmica, ela é nada mais, nada menos do que a função inversa relacionada à função exponencial, tá? Então, bem, o que a gente vai estar considerando, né? A gente já viu que quando eu tenho uma função exponencial, tá? Eu tenho uma base A. Então, essa minha base não é interessante quando A é 1, porque aí se torna a função constante. Então, a gente não vai estudar quando A é 1, tá? Então, a gente vai olhar só quando A é diferente de 1 e valores positivos. A gente viu que nossa base da função exponencial a gente tomava sempre positivo, tá? Então, bem, essa função, ela é uma função crescente, tá? Ou decrescente. Crescente se o A for maior que 1, decrescente se o A for menor do que 1. A gente já viu isso na aula de função exponencial. Então, se uma função é crescente, tá? Ela é injetiva pelo
pelo teste da reta horizontal. Porque, ó, se a função ela só cresce, né? Se a função só cresce, não tem como passar a reta passar por 2 pontos, tá? Porque se a função, se ela encosta, né? Digamos que o gráfico vai assim, então aqui, ó, para ela poder cortar aqui em 2 pontos, ó, aqui e aqui, isso significa que nesse pedacinho ela cresceu e caiu, né? Ok? Então se ela só cresce, não tem como passar a reta horizontal passar duas vezes por 2 pontos, tá? Então se ela é crescente, ela é injetiva, tá? Se ela é injetiva, faz sentido a gente de falar na inversa, tá? Então a função inversa é o que a gente vai chamar de logarítmica, tá? Com base A, ok? Com a base A, certo? E vai denotar dessa forma: log A, tá? Log A, ok? Log do logarítmico, e esse Azinho pequenininho está indicando a base, tá bom? Então, se a gente tem lá aquela expressão, né, que diz que f né, eu posso, né, se f de y é igual a x, justamente se f a menos 1 de x é igual a y, né? Ou seja, quando eu troco, então, isso daqui, né, é a relação que sempre tem. Já tinha sido escrito antes, só trocando x por y, mas não faz diferença, tá bom? Então, o que é que a gente tem? Quem é a inversa, né? Quem é a inversa aqui? A inversa aqui, no caso, é o que a gente está usando para log de A. Então, é o log de A, tá? Log de A de x é igual a y, né? Se somente se, quem é a f, no caso, é a exponencial, tá? Então, a exponencial de y, então, vai ficar a elevado a y igual a x. Então, isso daqui geralmente é a definição que é apresentada nos livros do ensino médio, tá? Então, que é dito, né? Log de A, log de x na base A igual a y, se somente se, até assim, né? Este elevado a este é igual a este, né? Assim, né? Ou seja, se A elevado a y é igual a x, né? Aí você tenta descobrir quem é o y, né? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, né? Log de 8 na base 2, né? Então, isso é igual a, né, y. Então, um cálculozinho numérico, né? Então, como que fica, né? Então, fica 2 elevado a y é igual a 8. 2 elevado a quanto é igual a 8, né? Tem aquilo que eu tinha. Aí, até a gente... se eu fatorar o 8, né? O 8 é 2 elevado a 3, né? Então, porque aqui o y é o 3. Tá? Bem, isso só para relembrar aí a memória de alguns. Bem, e aí o que é que a gente tem, né? As funções de cancelamento que a gente viu lá atrás, né? Elas também vão funcionar aqui, tá? Então, se eu pegar o log de um exponencial, eu volto pro x, tá? E se eu pegar a exponencial de um log, também vai pro x. Então, o log de A, né? E aqui, eu tomar uma exponencial, né? Volta pro x, tá? Porque é o log da exponencial, são funções inversas, tá? E por outro lado, se eu pegar a exponencial e no expoente eu pegar um log, né? Então, volta para o x. A única coisa que eu tenho que observar tem que estar na mesma base, tá? O log tem que ser da base do expoente, tá? Aqui, ó, o A e o A, tá? De certo modo, gente, a grosso modo, é como se eu pudesse cancelar o log, tá? Com a exponencial. Fica só o x. Como se eu pudesse cancelar aqui a exponencial com o log. Fica só o x, tá bom? E aí, só observando, né? Ó, nesse caso aqui, vale para todo número real. Por quê? Porque o x está na exponencial aqui. E a exponencial funciona para qualquer número real.
No segundo caso, o x tem que ser positivo. Por quê? Né? Porque o x aqui está dentro do log. Tá? E o log, o domínio dele são só números positivos. Por quê? Porque o domínio do log é a imagem da exponencial. E a imagem da exponencial é só números positivos. Tá? Bem, e aqui é o que eu acabei de falar, né? O log, ele tem domínio aqui, ó. Tá? E a imagem aqui. Por quê? Né? Relembrando, a gente já viu que se a gente tem f igual a exponencial, a gente viu que o domínio dela, a gente viu que era toda reta, né? E a gente viu que a imagem era só os positivos, né? Como a função log é a inversa da função exponencial, a gente viu que isso troca, né? Então, o logaritmo ele tem como domínio a imagem da exponencial, que no caso é 0, né? No caso é 0 a infinito. E a imagem da logarítmica é a domínio da minha função exponencial, que no caso é a reta todinha, tá? Bem, como que fica o gráfico da função logarítmica, né? Bem, é só a gente olhar a reflexão, tá? A gente já viu bem que, no caso pelo menos de A maior do que 1, né? A gente viu o quê? Que o gráfico é esse daqui, ele vem se deitando aqui sobre o eixo X, né? Quando chega aqui ele levanta e ele sobe rapidamente. E aqui ele passa pelo 1, né? Esse daqui é o ponto 0,1, né? Ok? E aí, a gente acabou de ver que você só tem que fazer uma reflexão em relação à reta x igual a y. Para fazer essa reflexão, então ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, no caso, se encostando no eixo y, né? Porque ele se encostava no eixo x, agora ele vai se encostando no eixo y. Vem por aqui e vai aqui, ó, bem rápido, tá? E aí ele vai passar por esse ponto, né? Que ponto é esse? Eu tinha o ponto 0,1, agora é o ponto 1,0, tá? Então, o gráfico da função logarítmica, tá? Para o a maior do que 1, é esse daí, tá bom? É esse daí. Para o a menor do que 1, é só você olhar o gráfico da exponencial para a menor do que 1 e você refletir também, tá bom? Certo. Só que, falando de logaritmo, depois a gente vai ver as propriedades, e é bem interessante, basicamente é interessante você estudar os logaritmos com a base maior que 1, tá? Bem, e aqui você tem, né? A gente viu, né, que as exponenciais elas cresciam mais rápido se as bases fossem maiores, tá? Só que crescer mais rápido para a sua exponencial significa, né, você deitar mais rápido aqui, tá? Então, se você tiver uma base maior no logaritmo, o seu gráfico ele vai deitar mais rápido. Olha, ó, log de 2 aqui, log de 3 aqui, log de 4, log de 5 aqui, log de 10 aqui. Observe, né? Quanto maior a base do logaritmo, mais ela vai deitar mais rápido, tá? Ela deita mais rápido. Quanto maior for a base na exponencial, ela vai crescer mais rápido aqui, ó. Ela vai crescer mais rápido, certo? E lá ela se deita mais rápido, ok? Bem, aqui algumas propriedades do logaritmo, tá? A gente tinha umas propriedades lá de exponenciais, né? De soma, produto, exponencial de exponencial, diferença. Então, e aqui, essas propriedades, na verdade, seguem daquelas, tá? E aí, a primeira delas, né? Lhe diz o seguinte, se você tem um produto aqui dentro, tá? Esse produto, ele quebra numa soma. Então, se você tinha um produto aqui dentro, você pode quebrar numa soma. Ou, né? Se você tem a soma de dois logaritmos, sempre de mesma base, tá? Então, está trabalhando com a mesma base. Então, o que acontece? Se você está somando dois logaritmos, você pode juntar
e multiplicar o que você tinha lá dentro, tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui, se você tinha log, né, base A de 2 mais log de 3, né? Então, é a mesma base, tudo, então eu vou botar log de A e basta multiplicar 2 vezes 3, 6, tá? Pode fazer isso, né? Ou então, se você quiser, eu posso ver o 6 como 2 vezes 3 e quebrar na soma, tá? Fica aqui, você pode ver pelos dois lados. Aqui, ó, eu tenho uma divisão, tá? Então, quando eu tenho a divisão, eu posso ver como sinal de menos, ok? Então, por exemplo, se eu tivesse log na base A, né, de 2 menos o log na base A de 3, eu posso ver isso como sendo log. De novo, o que vai ficar embaixo é o que tem um sinal de menos, tá? Log na base A, né, de 2 sobre 3, tá? Então, e de novo, se você tem a fração já lá e você quer quebrar, né, você pode botar log de 2 menos log de 3, tá? Tudo na mesma base, que no caso A. Se você tem uma constante multiplicando, essa constante ela pode entrar para dentro do logaritmo. Ela vai entrar como uma constante? Não, ela vai entrar como expoente, certo? Então, se você tem, por exemplo, 2 log de A aqui de x, né? Isso daqui, esse 2 ele pode entrar, ó, vai ficar log na base A de x ao quadrado. Então, o 2 que estava multiplicando lá, ele entra como expoente, tá? Ou então, se ele já está lá dentro como expoente, você tira, né, esse expoente e coloca na frente multiplicando, tá? São algumas propriedades interessantes aí do logaritmo. Bem, e aí, ó, por exemplo, nesse caso aqui, use as propriedades do logaritmo para calcular, tá? Aí você tem o log de 80 na base 2 menos o log de 5 na base 2, tá? Bem, então aqui de cara você olha, né? Tá na mesma base. E aí você tem o quê? Uma diferença, tá? Então, se eu tenho essa diferença aqui, eu posso o quê? Olhar para a segunda propriedade, tá? Segunda propriedade me diz que eu posso escrever como uma fração, tá? Então, essa expressão aqui, ó, pode ficar log na base 2 de 80 sobre 5, né? 5 está com sinal de menos, fica embaixo. 80 sobre 5, isso daqui é o log, né? 80 dividido para 5, 16. Então, quanto é isso daqui, né? Aí eu tenho que pensar, 2 elevado a quanto é igual a 16, né? Então, isso daqui, o 16, quando eu fatório, né, dá 2 elevado a 4. Então, é porque esse daqui é 4, né? Justamente porque a gente tem aquela propriedade, né? Olha pela exponencial, que é mais fácil da gente pensar, tá? Bem, e aí, da mesma forma que eu tinha a exponencial natural, né? Eu tenho um logaritmo natural, tá? Quando que eu tenho esse logaritmo natural? Quando a minha base é, tá? Mesma coisa. Lá, eu tinha exponencial natural quando a base era E, né? Então, aqui, quando no meu logaritmo a base for E, eu tenho um logaritmo natural. E ele é tão especial, né? Tão privilegiado, digamos assim, que muda até a notação, tá? Então, quando eu vou escrever log na base E, né, de x, muda até a notação. Eu escrevo ln, tá? Então, ln, tá? Então, quando tiver ln de x, é o logaritmo na base natural, tá? É o logaritmo natural, ok? Então, se você for em calculadoras científicas, né, tudo vai ter ln. Ela é tão assim que já tem até o ln lá, tá? Se você for querer usar um logaritmo de outra base, você bota o logaritmo, escolhe a base, mas o ln não, já tem a função só para ln, tá? Que ele é bem utilizado, ok? Certo. E aí a gente tem as mesmas definições, né? Mesma definição que a gente tinha para o outro logaritmo, a gente tem
pro ln, tá? Então, propriedade aqui da definição, né, do logaritmo com a exponencial, o ln de x é y, quando a exponencial de y, né, a exponencial natural de y é igual a x, tá? E aí, novamente, né, o da lei do cancelamento, cadê a lei do cancelamento? Né? A gente tinha isso daqui, se você escrever isso daqui, né, aquela que a gente tinha escrito era essa. Então, se você escrever isso daqui para o a igual a e, né, fica ln de x igual a y, se somente se, e elevado a y igual a x, certo? É isso daí o que a gente tinha lá, tá? E aqui, do cancelamento aqui embaixo, né, log de a, quando você está com a igual a e, né, isso é ln de e de x é x, tá? E aqui na outra, você tem e, aí você tinha log de a, no caso é ln de x igual a x, né? Então, observe, só o que você já tinha reescrito na base e, tá? E como fica até mais enxuto, né? Porque não fica escrevendo na base e tal. Então, isso daqui você já tinha, né? É só a definição. E aqui é do cancelamento. Então, como você já tinha antes, né? É como se você pudesse cancelar o ln com a exponencial, tá? Fica só o x. E aqui o e com ln você também pode, tá? Bem, em particular, quando você faz aí x igual a 1, né? Aqui, ó, se você fizer x igual a 1, vai ficar ln de e elevado a 1, que no caso é e. Então, vai ficar ln de e igual a 1. Então, você tem que o ln de e é 1, tá? ln de e é igual a 1, tá? Bem, e aí, qual a relação que tem entre as bases, né? A relação que tem entre mudança de base, tá? Então, bem, qualquer outro ln, você pode relacioná-lo, né? Que seja diferente de 1 e positivo, que é o log de x na base a, isso você pode botar como o ln de x, né? Dividido pelo ln de a. Então, o que estava aqui, ele aparece aqui dentro do ln aqui dividido, tá? Essa é uma formulazinha que você pode estar utilizando em um momento ou outro, tá? Que você quer comparar algum ln, algum logaritmo, né? Em uma base aí qualquer com ln, tá? Bem, e aí, né? Aqui sendo um pouco já repetitivo, quando você tem aqui o gráfico, né? Novamente, essa função ela vai ser crescente, o gráfico dela está aqui em rosa, tá? O gráfico do ln está aqui em rosa, ok? Aí você tem que ela é crescente, né? O domínio dela é só os valores positivos, a imagem é toda a reta, tá? Tudo isso já é propriedade do logaritmo que você já tinha, tá? Não mudou nada. A gente só está particularizando porque a base aqui é o e, tá? E aí, quero destacar aqui a propriedade de um crescimento lento que a gente tem, tá? A partir do x maior do que 1, né? A partir do x maior do que 1, não só essa, mas os outros logaritmos também, tá? Mas aí eu particularizo aqui no ln, ele tem um crescimento muito rápido, muito pequeno, muito lento, tá? Então, por exemplo, a gente tinha que a função exponencial, ela crescia muito rápido, né? A função exponencial, ela cresce muito rápido, crescimento rápido que a função quadrada e tudo. A função logaritmo já é o contrário, o inverso mesmo, né? Ela já cresce muito devagar. Ela cresce mais devagar do que a raiz quadrada, tá? Então, se você compara, ó, a raiz quadrada, ela cresce aqui e a logaritmo, a ln, né? Ela cresce, ó, mas quase imperceptível, um crescimento muito, muito lento, tá? Ok? Então, enquanto a exponencial cresce muito rápido, ln cresce bem devagar, tá? Certo.
E aqui a gente tem esse exemplo, está pedindo para a gente esboçar o gráfico dessa função, tá bom? Então, bem, o que é que a gente tem, né? A primeira coisa que a gente vai destacar, se a gente quer aqui, né, essa função, a gente olha primeiramente ali é o tipo, né? Ela é uma função ln. Então, primeiro vou olhar o gráfico para ln e vou vendo as operações que foram sendo feitas até obter essa função, tá? Bem, então o que é que eu vou fazer? Vou pegar e olhar o ln, né? Quem é o gráfico do ln? ln de x é esse daqui, né? Que a gente já acabou de olhar. Então, esse gráfico ele vem aqui muito colado no x, passa no 1, 0 e ele vai crescendo aqui devagarzinho, certo? Esse daí é o gráfico da ln. Depois disso, o que é que foi feito? Bem, depois disso, eu vou olhar aqui o gráfico da ln menos 2, né? Eu tenho aqui esse menos 2, tá? Que ele foi agregado aí ao x, né? Ele não foi somado na função, né? Ele foi incorporado ali, colocado junto com o x. Então, como eu tenho aqui, junto com o x, tá? Um valor negativo, então o que que acontece? O meu gráfico, tá? Ele vai ser deslocado para a direita, tá? Então, aqui ele vai ser deslocado para a direita. Ok? Então, em 2, né? Certo? Então, ó, ele passava no 1, 0. Agora ele vai ser deslocado em 2. Então, ele vai passar no 3, 0. Certo? Ele era assíntota à reta ao eixo y, que é x igual a 0. Então, ele vai ser coladinho agora, ó, x igual a 2. Tá? Então, ele vai ser coladinho nessa reta aqui. Então, ele vem aqui muito próximo, passa no 3, 0 e continua crescendo aqui devagarzinho. Tá? Ele só foi arrastado para o lado direito, certo? Bem, depois disso, um menos 1 ali, né? Então, agora eu tenho um ln de x menos 2 e aí tem um menos 1. Esse menos 1 foi somado mesmo na função já, né? Não vem acompanhando somente o x. O x ele foi somado na função e pronto. Então, isso daqui, quando eu faço isso, eu vou baixar para baixo. Vou baixar para baixo. Vou baixar em 1, né? O gráfico, certo? Então, como eu vou baixar esse gráfico, ele passava no 3, 0, né? Passava no 3, 0. Vou baixar, então ele vai passar no 3 menos 1. Aqui, ó. Tá? Fazendo o gráfico aqui em cima do outro, né? É como se ele viesse aqui, fizesse isso, né? Baixou em 1, ok? E aqui ele vai passar no 3 menos 1, certo? E aqui tá plotado só ele. Vem aqui e continua crescendo aqui devagarzinho, certo? Então, esse é o gráfico da minha função ln. Quem é o domínio, quem é a imagem, né? Bem, aqui, quem é o domínio? Quem é a imagem? Bem, o domínio, onde que faz sentido eu tomar o x, né? Bem, aqui você pode olhar, né? O x só faz sentido você olhar, ó, do 2 em diante, certo? Então, por ali você pode tirar essa conclusão, tá? Que o domínio aqui vai ser para x maior que 2, certo? Ou então você pode escrever também como 2 aqui, certo? O domínio. Ou então também você pode olhar aqui, ó. Então, como isso daqui aparece dentro do ln, isso tem que ser maior que 0, né? Então aparece x maior que 2. Então, ou no gráfico, ou na própria expressão da função. A imagem, né? A imagem é R todinho, tá? Então, o ln, ele tem como imagem toda reta, e aqui você não mudou em nada essa característica, tá? Mudou para um lado, mudou um pouquinho para baixo, mas não mudou em nada essa característica, ok? Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Então, sobre inversas, né? Essa ideia de que uma função faz, a outra desfaz, tá? E da função logaritmo, que é uma função que a gente vai estar trabalhando bastante, principalmente aí o ln, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.